Gostaria de começar perguntando qual o seu maior temor? Qual o meu maior temor? Talvez muitos fiquem confusos e até desistam de responder. O evangelista Mateus era um judeu que tinha sido cobrador de impostos e tinha vivido uma vida segregada, porque sendo judeu, na profissão de cobrador de impostos, era considerado como se fosse um pecador público. Foi chamado por Jesus e, deixando até a sua profissão, imediatamente o seguiu. Só Mateus e João conheceram pessoalmente Jesus no seu ministério pastoral. Lucas e Marcos o conheceram através da pregação do apóstolo Paulo. O evangelista Mateus tem uma chave, um esquema mental de separação dos bons e dos maus. E por escrever para os judeus que estavam em Jerusalém e regiões, tinha sempre esta preocupação e uma inquietação que é a mesma hoje em dia, e que hoje está pior do que antes. Como é possível a convivência entre os puros e os impuros? Entre os que consideramos bons e os que não consideramos? Porque Deus não separa logo. Nós temos a parábola do joio e do trigo, onde há um assombro daqueles que cultivam o campo e veem que plantaram a boa semente, que surgiu a má semente, e querem logo arrancar, mas que Jesus manda ter paciência. Vamos deixar que o joio e o trigo cresçam juntos. Qual é o objetivo de Deus com esta convivência? Na nossa família, cada um de nós tem em nossas famílias aquele que nós poderíamos chamar de trigo, aquele que ajuda a todos e aquele que atrapalha a todos. Qual é a pedagogia divina? Fazer com que os bons se tornem melhores. Porque aguentar com paciência a perturbação dos não muito bons nos torna melhores. E segundo, oferecer aos que ainda não são bons a oportunidade de se tornarem bons. Depois nós encontramos ainda em Mateus a história
da rede lançada ao mar, que pega peixe de todo tipo, simbolizando exatamente a igreja. Quanta gente se escandaliza, por que tem gente dentro da igreja que é pior do que eu? Alguém já me perguntou. Eu digo, imagine se estivesse fora da igreja, já tinha arrancado sua cabeça. Então, aí, aquela rede que pega todo tipo de peixe, mas que os pescadores, no final da pesca, trazem para a praia e separam os bons peixes e guardam nos seus celeiros, nos seus feixes, e os outros jogam fora. Nós encontramos na parábola das virgens, que são as 3 parábolas do capítulo 25, do qual esta é a última, em que toda a humanidade também é convidada, mas só a metade é preparada, é séria, é honesta, tem dentro de si o óleo da preparação para estar onde está. E a outra está lá, mas não tem preparação para estar onde está. E o que acontece? Essas ficam de fora no momento da festa, porque só as que estão preparadas que entram. Nós temos a segunda parábola escatológica que lemos no domingo passado, onde está presente os 3 empregados que recebem cada um segundo a sua capacidade, mas 2 são dinâmicos, amam, confiam, se arriscam e conseguem produzir frutos e entram no banquete, enquanto um, no reino do temor, não faz nada e não consegue entrar. Hoje nós temos o resumo de tudo isso como uma espécie de conclusão, em que nós vamos encontrar 2 critérios para a salvação. O critério do seguimento consciente e amoroso a Jesus. Não simplesmente indo atrás de Jesus, falando o nome dele, mas se tornando parecido com Jesus. Há um perigo de transformar Jesus num ídolo, aquele que não é um modelo. Jesus é um modelo, o Filho do homem. Ele é um modelo para que nós modelemos nele a nossa vida. E Jesus se deixou governar sempre pelo reino do amor. Foi convidado para um banquete. O que o convidou não o abraçou, não o beijou, como é o comum dos orientais, não colocou óleo em sua cabeça, mas Jesus não o rejeitou. Vem uma mulher, traz um vidro de perfume, se põe atrás de Jesus, porque ele sentava, era no chão, com as pernas assim de lado, não sei se para a esquerda ou para a direita, onde eles achassem melhor. E ela chorando, deixa suas lágrimas caírem sobre os pés de Jesus,
e depois seus cabelos, quase que como faz um carinho e um afago, e depois ela derrama perfume. E Jesus, o outro diz, se este homem fosse filho de Deus, saberia que esta mulher é pecadora. E Jesus prova que sabia. Simão, eu tenho uma pergunta. 2 devedores deviam, mas nenhum podia pagar. Ele perdoa a ambos, quem amará mais? Ah, Senhor, aquele a quem mais perdoar. Pois então tu estás vendo, tu me convidaste, mas tu não me deste o ósculo de paz, não me trouxeste água para lavar os pés, andavam de pés descalços, a maioria, não me trouxeste um óleo para ungir minha cabeça, e esta aqui, olha o que ela fez. Ela chora, molha meus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, me beija e coloca perfume. Por isso eu te digo, tu estás no reino do ódio e do temor. Porque o temor é a raiz do ódio. Toda pessoa que tem medo de alguém odeia. O temor é a semente do ódio. Eu diria mais, o temor é a árvore, o medo é a árvore que produz os frutos da maldade. Pode olhar. Todas estas pessoas, esses feminicídios que existem hoje, é o medo de perder a namorada, a ex-namorada, a esposa. Todos esses parricídios que existem, filhos que matam pais ou que matam as mães, o que é? O temor, o medo. Pode o outro passar a mão primeiro, pode ele gastar e não deixar para mim. O medo é a árvore de todas as maldades. Se você quer combater a sua maldade, combata os seus medos. Questione, por que estou com medo? Por que estou com medo? Por quê? E dissolva seus medos, que você se torna uma pessoa boa. Jesus sempre viveu no reino do amor. E hoje, Ele nos dá, já falei do primeiro critério de salvação, que é olhar para Jesus, ver como Ele fez, como diz o apóstolo, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. E que nós cantamos na música de São Francisco, que já não se sabia com veras se era Francisco ou se Cristo era. De tal forma, ele se assemelhou a Cristo, nas atitudes, no amor, que a gente olhava para ele e via Jesus. Aqui nos nossos tempos modernos, Madre Teresa de Calcutá, um anjo de luz. Se olhava para ela, o rosto dela era de uma mulher bastante feia, fisicamente, mas havia uma luz, que ninguém via a feiura, só a beleza, a grandeza, o rosto jovial de Deus. Este é o primeiro critério de salvação. E qual é o segundo critério de salvação? Aqueles que nem conheceram Jesus,
aqueles que nem ouviram falar dele, aqueles que são nossos parentes, nossos filhos que estão lá fora, que nem se lembram que hoje é domingo, e muito menos que domingo significa dia do Senhor. Domingo não é só um nome qualquer. Nas línguas pagãs, domingo é o dia do sol, Sunday. Sunday, o dia do sol. Mas nas culturas cristãs, o dia do sol se transformou no dia do Senhor. Domingos. Dominus, do latim, dominus, domino, domini. Significa Senhor. Domini, do Senhor, deu domingo, o dia do Senhor. Mas se aquelas pessoas que não conheceram Jesus, tem tantas culturas, e hoje principalmente, apesar do mundo ter se tornado uma aldeia, não conheceram, mas se aproximaram da humanidade com ternura, misericórdia e caridade. Ternura, misericórdia e caridade. Esses também vão para o céu. É o segundo critério, o segundo caminho. Pelo menos hoje o Evangelho nos apresenta dois caminhos. Um é ir atrás de Jesus. Esse é mais garantido porque ele não erra. Mas o segundo, existe também uma chance. Ser bom para aquele que sofre, para aquele que está doente, para aquele que errou e está pagando pelos seus erros nas prisões. E nós sabemos o quanto sofrem nessas prisões. São destruídos, despersonalizados. Aqueles que são migrantes são obrigados a sair de suas casas sem levar nada, como está acontecendo agora em Gaza, e vão para onde? Ninguém quer. Então, aquele ser humano que se enche de ternura pelo sofredor, que às vezes é a sua avó que está no quarto, lá no final da sua casa. Às vezes é seu avô, que não tem nem fralda, porque o dinheiro já sai quase todos para pagar empréstimos. Ele está lá na rede, molhado de xixi, e apesar de nós sentir calor, ele sente frio. E você não vai lá. Mas no momento que alguém com o coração cheio de ternura olha para quem é mais fraco, Jesus não exige que as pessoas que estão sofrendo sejam boas, não. Ele propõe que quem não está sofrendo seja bom para o que sofre. Seja, está preso. Não, mas foi me visitar. Mas ele ferrou mal. A proposta da bondade nesse momento é para quem vai cuidar do que está em situação difícil. Está nu porque é morto de preguiça. Como se nós não tivéssemos preguiça. Vocês que estão me vendo aqui ou pelas redes sociais, imagine passar o dia todinho, de 7 horas da manhã até 4 da tarde, no meio do sol quente, para ganhar R$50. Vocês não tinham preguiça, não? Aí a gente critica o outro que tem. Mas todos têm. Imagine. O calor insuportável, o sol. Então, o que Jesus nos coloca é isso. Esses dois caminhos. Estes reinos estão dentro de nós. O reino do temor, do medo, que nos faz odiar,
ou o medo, ou o reino do amor, que nos faz transformar a nossa vida em proximidade de todos aqueles que sofrem, ou indo atrás de Jesus, ou cuidando dos que sofrem. São dois caminhos que se chega ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.